Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, mas eu desejo a todos bons estudos. Pessoal, na aula passada nós falamos sobre a lei ou a norma penal em branco. Essa norma ou lei penal em branco é uma norma penal incriminadora que define uma conduta criminosa e comina a respectiva sanção, em que lá no seu conceito primário, parte da norma penal incriminadora que define a conduta criminosa, ele acaba sendo incompleto. O que é esse preceito primário? É exatamente a cabeça do artigo que vem definido lá, por exemplo, no artigo 155. Ele vai dizer que é o que? É furto, né? Ou na calúnia, no artigo 138, ou no 139, a difamação, ou no 140, injúria. Então, conceito primário está lá na cabeça do artigo, injúria. Os exemplos que eu citei aqui, injúria, difamação, calúnia, ou no 155, tanto faz, qualquer crime que seja, né? Está na cabeça do artigo, no seu preceito primário, ela é incompleto. E aí, né? E aí precisa de um complemento, e esse complemento vem da lei penal em branco. E aí estudamos todos os nuances sobre a lei penal, vimos a sua classificação, né, a classificação da lei penal em branco, em sentido lato ou imprópria. Também vimos a questão dela, se a norma penal é homogênea ou heterogênea, e vimos também a lei penal em branco inversa, a lei penal ao quadrado, onde essa lei penal ao quadrado, seu conceito primário depende de um complemento. O exemplo é o artigo 38 da Lei dos Crimes Ambientais, né, da Lei 9.605/98, que trata do crime de destruir ou danificar a floresta de preservação permanente. E ali esse artigo 38 dos crimes ambientais depende ainda também de um complemento. E esse complemento é dado pelo Código Florestal, que por sua vez também depende de um complemento a ser conferido por um ato infralegal, que é do chefe do Poder Executivo aí nesse contexto, tá? Todos esses nuances da lei penal em branco nós discutiremos na nossa webconferência na segunda-feira, dia 25, para tratarmos aí tanto da lei penal em branco e também do conflito aparente de normas que faremos aqui agora nessa videoaula. Será postada para vocês como sábado letivo, dia 23/10/2021. Então, vamos passar para o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Esses nuances que eu falei foram todos relativos à aula de lei penal em branco. E agora falaremos do conflito aparente de normas. E na nossa aula de segunda-feira, que será contado como o nosso dia de aula, dia 25, nós entraremos no assunto sobre aplicação da lei penal no tempo. Então, esta é uma importante aula, eu gostaria de contar com todos os alunos, com a presença de todos, não que as outras aulas não sejam tão importantes, mas que você possa estar presente para nós discutirmos ali todos os nuances sobre a lei penal, a nossa lei penal no tempo, tá? E aí começa a se adentrar, já adentramos o Código Penal lá no artigo 1º, né? E agora, nessa aula de hoje, conflito aparente de normas, vamos estar então falando em conflito aparente de normas, senhores. Ele ocorre, o conflito aparente de leis penais, quando há uma conduta que ainda se amolda, em tese, a mais de um tipo penal em vigor. Então, por isso que vai chamar conflito aparente de normas. Ela vai se adequar a mais de um, se amoldar a mais, em tese aí, né, a mais de um tipo penal. E aí, esses casos aí, até como forma de, para quê? Para se evitar o bis e idem, né? Aplica-se um dos tipos penais, né, no contexto, até eu passei para a questão da prova de vocês, foi até uma questão de prova, falei para vocês explicarem o que seria o bis e idem. Então, aqui nesse contexto é para evitar esse bis e idem, essa aplicação de duas normas.
A grande questão reside aí justamente em encontrar o quê? Um critério a ser utilizado para que se defina qual dos tipos penais deveria incidir. O escolhido esse critério, aí define-se o tipo penal adequado àquela conduta, excluindo-se a possibilidade de incidência de outros tipos penais. Esta é a razão pela qual esse conflito aparente de normas é apenas aparente aí, de uma forma, ficaria até redundante, né? E aí nós teríamos um conflito real apenas nas hipóteses em que o ordenamento jurídico não fornecesse até então uma solução, o que não ocorre. A título de exemplo, senhores, nós vamos verificar, nós podemos ilustrar um caso em que uma pessoa, ele aponta uma arma para outra pessoa, ameaçando aí a subtrair-lhe os seus pertences, após haver exigido ali a entrega de sua bolsa. Em tese, a conduta dos criminosos poderia se amoldar aos tipos penais dos artigos 146, que é o constrangimento ilegal, né? Ou poderia se amoldar ao artigo 147 do Código Penal, que é ameaça, e também ao artigo 155 do furto e também o artigo 157, todos do Código Penal. Então, nós amodaríamos aí constrangimento ilegal, ameaça, furto e o roubo, todos do Código Penal. Contudo, senhor, apenas um dos tipos penais aplica-se ao caso concreto. E aí, o conflito entre eles é apenas aparente. E aí ficaríamos com qual? Para matar a curiosidade dos senhores aqui. Ficaríamos com o mais gravoso. Qual que seria o mais gravoso? É o roubo, que quando em tese o sujeito ali, ele vai se utilizar, né, conforme o próprio artigo diz, né, que é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência. E aí é o roubo, né, ou depois de havê-la, qualquer meio de reduzir a impossibilidade da resistência. A pena de reclusão de 4 anos a 10 anos. Então, no seu conceito primário, é o quê? Roubo. O conceito traz aqui o conceito. E no conceito secundário, seria a pena, né? Que é de 4 a 10 anos, nesse contexto aqui, tá? E aí nós vimos, né, que ficaria apenas com um caso desse daqui. A terminologia, há divergências doutrinárias em torno de quê? Da expressão mais adequada. Para Lincoln Magalhães da Rocha, ele tem se chamado concurso aparente de leis. Para Nunes Litz, ele fala que é concurso de leis. Para Murashi Moro, ele fala que é concurso de normas. Para Bettiol, é concurso aparente de normas. Para Fredericus Marx Stevenson e Aníbal Bruno, eles falam que é conflito aparente de normas. Para Magalhães Noronha e Hungria, é conflito aparente de normas. Até uma concorrência aparente de normas trazida aí por Magalhães Noronha. São terminologias que nós podemos nos encontrar na doutrina. Por isso que eu estou trazendo para os senhores, para ficar bem aclarado, bem avançado o conhecimento dos senhores. Acreditamos que a expressão conflito aparente de normas, de leis, né? De leis ou normas, eu gosto de usar muita terminologia conflito aparente de normas penais, apresenta de forma mais adequada aqui ao nosso caso, tá? Os requisitos, falar em conflito aparente de leis penais, é necessário que se encontre presente 2 requisitos, e esses 2 requisitos, senhores, eles têm que ser cumulativos, tá? Unidade de fatos e pluralidade de leis penais em vigor, né? Nesse contexto. Então, unidade de fatos e pluralidade de leis penais em vigor. Se não houver um dos requisitos, nós podemos estar diante de algum outro tema, mas não estaremos diante de um conflito aparente de leis penais no tempo. Se, por exemplo, houver a pluralidade de fatos, é bem provável que trate-se aí de concurso de crimes, nesse contexto, que nós estudaremos mais à frente também. Por outro lado, se houver apenas uma lei penal em vigor, o tema em questão será a aplicação de lei penal no tempo, que estudaremos na próxima aula.
cabendo ao intérprete, o aplicador da lei penal, definir qual deverá ser aplicado ao caso concreto. Então, se nós tivermos diante de houver pluralidade de fatos, nós provavelmente estaremos diante de quê? De concursos de crimes. Se nós tivermos em pluralidades aqui, se houver apenas uma lei penal em vigor, né, nesse contexto nós estaremos na aplicação da lei penal no tempo. Então tem que ficar atento a esses dois requisitos aí. Os objetivos, o conflito aparente de leis penais, ele possui dois objetivos visíveis, que é o que? Primeiro deles, evitar o bis idem e manter a unidade e a coerência dentro do nosso ordenamento jurídico. Evitar o bis idem por quê? É determinante para que o julgador ele saber qual das leis deverá prevalecer nesse contexto. E aí, de modo que esse agente será punido por um crime apenas, não se admitindo que seja aí, até então, responsabilizado mais de uma vez pelo mesmo fato. Quanto a manter a unidade e a coerência do ordenamento jurídico, nós vamos verificar que os critérios para solucionar o conflito aparente de normas, eles devem ser utilizados pelo intérprete e pelo aplicador do direito sobre uma pena de permitir que aflorem aí incoerências entre as leis nesse contexto, né? E nós não podemos ter leis incoerentes nessa questão para acabar se prejudicando e para que também o aplicador do direito tenha uma base e uma base sólida, tá certo? Quanto à distinção entre relação a outros institutos, nós vamos verificar que em relação ao concurso de crimes, é fundamental que nós estabelecemos a distinção entre concurso de crimes e o conflito aparente de lei penais. Por quê? A possibilidade de confusão entre os dois institutos, na prática, ela é imensa. O tema de concurso de crimes será abordado em um capítulo específico, nesta obra aqui que nós estamos estudando, e o estudo da teoria da sanção penal também, né? Vai ser mais à frente. Quanto à previsão legislativa, essas modalidades de concurso de crimes estão descritas entre os artigos 69 ao artigo 61 do nosso Código Penal. Ao passo que o conflito aparente de leis penais as leis penais não possuem uma previsão em lei, tá certo? Quanto à aplicação da lei, no conflito aparente de leis penais, apenas uma das leis deve ser aplicada, em detrimento às demais. Razão pela qual, como já dissemos, o conflito de mais de uma lei penal, devendo o agente aqui ser responsabilizado por mais de um crime. Em concurso material, conforme o artigo 69, a formal, conforme o artigo 70, e a continuidade diletiva do artigo 71 do Código Penal, tá certo? Quanto ao princípio para a solução do conflito aparente de normas, há 4 princípios para a solução do conflito aparente de leis penais no tempo que nós devemos dar uma breve atenção a ele. O princípio da especialidade, o princípio da subsidiariedade e o princípio da consumação e o último princípio da alternativa. Vamos ao primeiro deles, princípio da especialidade, lex specialis derogat legit generale. Para alguns autores, o princípio da especialidade seria o único previsto expressamente na nossa legislação, lá nos termos do artigo 12 do Código Penal, que as regras gerais desse código aplicam-se ao fato incriminador por lei especial, que não dispuser de modo diverso, artigo 12 aqui, que trata da lei especial. No conflito aparente de leis penais, aplica-se o princípio da especialidade quando um mesmo fato é aparente, regulado por mais de um tipo penal, mais de um deles possui algum elemento especializante que o diferencia, que o torna mais específico aqui dentro desse contexto para aquele caso concreto. O que eu estou querendo dizer aqui, senhores,
é que o tipo penal especial, esse tipo specialis, né, possui todos os elementos. Já o tipo genérico, esse tipo generalis, é mais esses dados especializantes. Nós podemos mencionar aqui o clássico exemplo do crime de infanticídio. Vamos imaginar que uma mãe, sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho logo após o parto. Ela mata alguém. Mas sim, pelo crime de infanticídio contido no artigo 123, que diz que é matar alguém sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. Como se percebe, o infanticídio ele figura como um tipo penal especial em relação ao homicídio, o tipo penal genérico. Portanto, possui os seus elementos, matar alguém, e mais o elemento especializante, que a vítima seja o filho, que essa agente pratique a conduta durante ou logo após o parto e que esteja influenciada pelo estado puerperal. Nesse caso, invocando aqui o princípio da especialidade, a mãe deverá responder pelo crime de infanticídio, evitando a punição aí pelo homicídio, para que não se consagre aí um bis in idem. No exemplo mencionado, prevalece o crime menos grave, na medida em que o infanticídio é unido com uma pena de detenção de 2 a 6 anos, enquanto o homicídio ele possui uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Cabe ressaltar, senhores, que nem sempre o tipo penal especial é o mais brando. Pode ocorrer justamente o contrário. Para configurar essa última afirmação, podemos mencionar aqui, nesse contexto, um segundo exemplo, em que o agente ele importa uma arma de fogo. A sua conduta aparentemente amoda o artigo 334-A do Código Penal, que trata do crime de contrabando, e ao artigo 18 da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, que dispõe sobre o tráfico internacional de arma de fogo. Nesse caso, o crime contemplado no Estatuto do Desarmamento deve prevalecer. Por enquanto, é mais específico ao tratar-se da questão da arma. Como se percebe, o crime de tráfico internacional de armas possui os elementos do crime de contrabando, importar mercadoria proibida, e mais um elemento especializante, que é o que? A mercadoria proibida seja a arma de fogo. Prevalece, então, o crime mais grave, pois o tráfico internacional de arma de fogo é punido com pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Logo, o outro crime, o crime de contrabando, é punido com reclusão de 2 a 5 anos. Assim, em resumo, pelo princípio da especialidade, deve prevalecer o tipo penal mais específico. E pouco importa se esse tipo penal mais específico é o mais grave ou menos grave. A propósito, convém recordar que o tipo penal básico é genérico e os derivados, as modalidades qualificadas e privilegiadas, são específicos, devendo prevalecer. Ademais, quando se trata do princípio da especialidade, a lei especial haverá de prevalecer, pouco importando se é mais antiga ou se é mais nova do que a genérica. Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal ele já sedimentou o entendimento de que o advento da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, não promoveu uma revogação do crime do artigo 290 do Código Penal Militar, que trata da matéria no âmbito dos crimes militares. E isto por quê, senhores? A legislação castrense é norma penal especial, é norma especial nesse contexto, que não foi derrogada pela norma geral, deve ser aplicado ao caso do princípio da especialidade, procurando estabelecer aqui distinções entre o princípio da especialidade e os demais princípios empregados para solucionar esse conflito aparente de leis penais, Damásio de Jesus, ele recorda que a prevalência da norma especial sobre a norma geral se estabelece em abstrato. Por quê? Pela comparação
das definições abstratas contidas nas normas, enquanto os outros exigem um confronto em concreto das leis que descrevem aí o mesmo fato. Desse modo, senhores, a identificação de qual é o tipo penal especial em relação ao genérico não depende de quê? De um fato concreto a ser aplicado. A mera comparação dos dois tipos penais em abstrato já conduz a essa tal identificação, tá certo? Até aqui foram todos os nuances sobre o princípio da especialidade. Quanto ao princípio da subsidiariedade, né? Princípio da subsidiariedade, lex primaria derogati lege subsidiariedade, outro princípio também destinado a solucionar o conflito de leis penais, a subsidiariedade, estabelece que a lei primária ou principal deve prevalecer a lei subsidiária, né? Desse modo, a lei penal principal é mais grave do que a lei subsidiária. O crime subsidiário está contido no crime principal, como exemplo, o crime do roubo, do artigo 157, que abrange os crimes de furto, de ameaça, de lesão corporal lá do artigo 129. E é por essa razão que nós vamos verificar que essa subsidiariedade somente deve ser aplicada quando o furto praticado não puder ser subsumido a uma lei penal mais grave, exemplo, o roubo. Conforme podemos perceber, a definição de qual lei é primária ou subsidiária depende de uma análise do caso concreto. É o crime subsidiário que deve atuar de forma a complementar, sendo o quê? Utilizado como soldado de reserva, conforme a célebre expressão de Nelson Hungria. A subsidiariedade ela pode ser expressa ou também explícita, ou tácita, ou implícita. Na expressa, nós vamos dizer que a própria lei, ela vai e faz uma menção a essa subsidiariedade. Em geral, ela pode ser conhecida pelo emprego da expressão se o fato não constitui crime mais grave, né, quando já o próprio artigo fala se o crime não constitui fato mais grave, exemplo do artigo 132 do Código Penal, se o fato não constitui elemento de outro crime, o artigo 249 do Código Penal e o artigo 307, e assim outros por diante. Já nessa subsidiariedade tácita, como o próprio nome indica, não há uma explícita menção devendo a subsidiariedade ser apreendida na análise do tipo penal. A lei subsidiária não faz a expressão, a alusão ao fato de que sua aplicação sujeita à impossibilidade de aplicação da lei primária. Cabe então ao intérprete constatar que a lei subsidiária está contida na lei primária como elemento constitutivo, qualificadora, causa de aumento e meio de execução e etc. Exemplo que eu trago para aclarar é o crime de constrangimento ilegal, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistir e não fazer o que a lei permite, ou fazer o que a lei não manda. Artigo 146. É subsidiário em relação aos crimes de extorsão, que o crime de extorsão é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem, né, indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, artigo 158 do Código Penal. E o de estupro também, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, artigo 213. A doutrina costuma apontar duas distinções entre o princípio da subsidiariedade e o princípio da especialidade. Na aplicação do princípio da especialidade,
prevalece a lei especial e que pode ser mais branca ou mais severa também, mais branda ou mais severa. Por outro lado, na subsidiariedade, sempre será aplicado a lei mais branda. Então, essa diferenciação acalha muito bem os nossos exemplos aqui. No princípio da especialidade, a definição da lei específica ocorre em abstrato, independente de um caso concreto. Lá do outro, na subsidiariedade, a definição pressupõe a existência de um fato e de um caso concreto. Contudo, não podemos perder de vista o fato de que alguns segmentos da nossa doutrina asseveram que o princípio da subsidiariedade carece de importância, né, na medida em que as questões às quais se aplica podem ser solucionadas com uma aplicação do princípio da especialidade. Assim também, senhores, nos parece, ora, quando podemos aplicarmos o princípio da subsidiariedade, conduzimos a aplicação do crime subsidiário, estamos, em verdade, entendendo que não havia, para o caso, uma lei penal específica. Por essa razão e por outros olhares, acreditamos que o critério da especialidade, por si só, já atende à solução do conflito aparente de leis penais, não havendo aqui necessidade de recorrer à subsidiariedade. Tá certo? Quanto ao princípio da consunção ou da absorção, né? Lá no início, eu vejo que eu falei errado para os senhores, tá? Eu quero corrigir aqui quando eu falei dos princípios da especialidade, subsidiariedade e da consunção, não da consumação, tá? Eu falei errado aqui. Não consumação, é consumção. É um nome bem esquisito, mas é consumção e não consumação. Então são 4: especialidade, subsidiariedade e da consunção, que falaremos aqui agora, e depois o último da alternativa. Princípio da consunção ou da absorção. Então já quer dizer que esse princípio ele vai absorver o outro. Ó. Ele não vem como o da subsidiariedade, é um princípio que pode se acalhar a ele ou a outro. Então esse da absorção não. No princípio da consunção, um crime irá absorver o outro, né? Isto ocorre, por exemplo, quando um crime for meio natural para a prática de outro crime, constituindo em sua fase a preparação dessa execução. Nesse caso, o crime que é meio de realização ou mero exaurimento será absorvido, consumido pelo outro crime, né, consuntivo nesse contexto. Em resumo, temos a seguinte terminologia para os crimes aqui envolvidos na consunção: crime consuntivo e crime consulto, né, ou consumido, nesse contexto. O crime consuntivo é crime de maior gravidade, que absorve o menos grave. O crime consulto ou consumido é os crimes menos graves, que é automaticamente absorvido. Como se vê, aqui não se trata de relação de gênero e espécie de crimes, mas sim de uma situação em que a definição de um crime já contém o outro. De modo que a condenação pelo crime mais grave exprime já de forma bastante o desvalor de todo o comportamento. De forma mais clara, um crime está contido no outro, de forma que o agente ele deve ser punido apenas por esse crime mais grave. E aí, salvo o nosso exemplo, né, um exemplo simples, o agente que invade a residência para subtrair os bens que guarnecem, ele deve responder pelo crime de furto, artigo 155, e não pelo crime de violação de domicílio do artigo 150 do Código Penal. Ontem eu dei aula e falei sobre a inviolabilidade do domicílio, do segredo, né, e da correspondência. Artigo 150, 151, 154 e 154A do Código Penal, né, dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. E aí nós abarcamos isso aqui.
Nesse contexto aqui, nesse caso, a violação do domicílio aqui que nós estamos falando constitui uma etapa para a prática do crime mais grave, razão pela qual será por ele absorvido, tá certo? O princípio da consunção se verifica em 4 situações. Contra o crime complexo ou composto é aquele constituído da fusão de 2 ou mais tipos penais. Exemplo, o latrocínio é a fusão do homicídio e da lesão corporal, e o roubo, né, que é a fusão do furto e da lesão corporal. Então, latrocínio é a fusão do homicídio com a lesão corporal, e o roubo é a fusão do furto com a lesão corporal ou ameaça. Os crimes complexos são, em regras, pluriofensivos. Essa parte é importante para que os senhores entendam dentro de uma classificação doutrinária, tá? E nesse contexto que nós estamos verificando e vendo aqui, significa que a pleide, que uma parte da pleide dos juristas assevera que o princípio da consunção, ele pode... Deixa eu só terminar aqui de colocar esses cabos aqui, senão o nosso vai descarregar o computador. O princípio da consunção, ele pode ser observado, né, em um contexto aqui, no crime complexo, na medida em que a prática do crime, por exemplo, aqui, no nosso contexto, o crime de roubo conduzirá automaticamente à absorção dos crimes de furto e de lesão corporal. O tema, porém, encontra-se longe de ser pacificado. Damásio de Jesus, por exemplo, ele assevera que as questões envolvendo o crime complexo são solucionadas com um critério da especialidade e da subsidiariedade, e não da consunção. Tá certo? Quanto ao crime progressivo, é aquele cuja consumação pressupõe necessariamente a realização de outro crime menos grave. É o exemplo do crime de homicídio, artigo 121, em relação ao crime de lesão corporal do artigo 129. Percebe-se aqui que para matar alguém, o agente necessariamente ele agride a sua saúde, a sua integridade física, configurando aí o crime de lesão corporal do artigo 129. Por força do princípio da consunção, o crime menos grave, né, deverá ser absorvido, devendo o agente aí responder apenas pelo crime mais grave, né? Esse crime menos grave é chamado doutrinariamente de crime de ação de passagem, tá certo? A progressão criminosa, ela ocorre quando uma alteração na intenção do agente nessa progressão, né? Nessa situação, o agente ele pretendia inicialmente praticar um crime menos grave e posteriormente altera sua intenção com dolo para praticar um crime mais grave. Imagine o exemplo aqui em que A pretende agredir B, provocando lesões corporais. Após alvejá-lo com socos e pontapés, ele decide matá-lo. Nessa situação, o dolo inicial relativo às lesões corporais foi alterado para o homicídio, provocando essa progressão criminosa. Como se vê, o crime progressivo não se confunde com a progressão criminosa, na medida em que o crime progressivo não há uma alteração do dolo. Ao contrário, a intenção do agente sempre foi a da prática do crime mais grave. Contudo, qual ocorre com o crime progressivo? Na progressão criminosa, aplica-se o princípio da consunção, de modo que o crime menos grave será absorvido. Fatos impuníveis, né, são fatos como uma infração penal que ocorrem no bojo de uma infração mais grave, sendo por elas aí absorvido. Desse modo, nós podemos classificá-las da seguinte forma: fatos anteriores, affection impunível, né? Nesse caso, os fatos impuníveis, essas infrações penais serão absorvidas, são anteriormente ao crime mais grave. O exemplo, né, é os crimes de furto do artigo 155 e a violação do domicílio do artigo 150. A violação
A violação é violação automática, né, do domicílio, é um crime anterior que acaba sendo absorvido. Vale registrar, senhores, que a violação do domicílio não é um meio necessário para a prática do furto, razão pela qual essa hipótese não se confunde com o crime progressivo. O Superior Tribunal de Justiça, ele aprovou um verbete, a súmula do 17 da jurisprudência, nos seguintes termos, né, que ele fala assim: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este automaticamente absorvido. A súmula em apreço, ela reconhece que os crimes de falsidade, falsificação de documentos públicos, falsificação de documentos particular, falsidade ideológica e falsa identidade, pode constituir meio para a prática do crime de estelionato, sendo por eles aí automaticamente absorvido. Aplica-se ao caso o princípio da consunção. O princípio da consunção há de ser aplicado para o crime mais grave que absorve o crime menos grave. Por exemplo, né, o crime de falsidade de documentos públicos, do artigo 297, ao passo que o estelionato possui o crime de documentos públicos possui uma pena de 2 a 6 anos, ao passo que o estelionato possui uma pena de 5 anos aí apenas. Os fatos posteriores, post factum impunível, né? Nessa situação, os fatos impuníveis ocorrem após a consumação do crime mais grave, né? Nesse contexto, como mero exaurimento dele. Exemplo, o agente que subtrai para si coisa alheia móvel e logo em seguida a destrói. Responderá pelo crime de furto do artigo 155, mas não pelo crime de dano lá do artigo 163. A destruição do bem será um mero exaurimento. Quanto aos fatos concomitantes, essas modalidades de fatos impuníveis, né, nessa linha de intelecção, haveria fatos impuníveis que ocorreriam concomitantemente ao crime mais grave. Sobre esse tema, Kleber Masson, ele cita o exemplo das lesões corporais leves suportadas pela vítima e nas violências sexuais, que seriam automaticamente absorvidas pelo crime de estupro aí no contexto, tá certo? Então nós falamos princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da consunção e agora o nosso último princípio para fechar com ouro o nosso estudo desse sabadão aqui letivo. Princípio da alternatividade. O princípio da alternatividade possui aplicação nos casos em que o tema crime, em que tem o crime, né, o conteúdo variado, de ação múltipla ou de tipo misto alternativo. Nesses crimes de ação múltipla, os tipos penais mistos alternativo, a realização de mais uma conduta no mesmo contexto físico aqui, em relação ao mesmo objeto material, constitui crime único. Assim, por exemplo, no caso do tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, o agente que adquire a droga transportando para outro local, onde irá guardá-la com a pretensão de consumo pessoal, ele realiza ali, nesse contexto, 3 núcleos do tipo: adquirir, transportar e guardar. Mas deverá responder por apenas um crime. Invocando outro exemplo, podemos trazer a figura do tipo penal estampado no artigo 122 do Código Penal, que é induzir, instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Vamos imaginar que Renato induziu Hugo ao suicídio, apresentando-lhe essa ideia e convencendo-o a todavia. Hugo não concretiza o desiderado, o que faz com que Renato, algumas horas depois, reforce a ideia, instigando a vítima. Por fim, para ter certeza de que a vítima iria suicidar-se, Renato entrega a Hugo a arma de fogo com a qual este atenta contra a própria vida. No exemplo aqui citado, Renato induziu
criou a ideia, instigou, reforçou a ideia já existente e prestou auxílio, né? Deu a ajuda material à vítima, entregando-lhe ali, no caso concreto, a arma de fogo. A realização dos 3 núcleos do tipo, né? Trata-se mais uma vez da aplicação do princípio da alternatividade, como se percebe a grande peculiaridade aqui do princípio da alternatividade reside no fato de que, a rigor, não se trata do critério para a solução desse conflito aparente de normas penais, mas sim de um conflito no mesmo bojo da mesma norma penal. Ademais, consoante aqui saliente, significativa parcela da doutrina, a alternativa nada mais é do que a consunção que resolve o conflito entre condutas previstas no mesmo tipo penal. Tá certo? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Nós vimos aqui para o conflito aparente de leis penais, nós vimos as suas terminologias, os requisitos, vimos os 4 princípios para a solução do conflito aparente de normas, sendo o princípio da consunção o mais, poderia estabelecê-lo dessa forma, como o princípio mais importante desses aqui, princípio da especialidade, da subsidiariedade, da consunção e da alternatividade. Tá certo? No mais, estarei à disposição na segunda-feira, dia 25/10, para tirarmos todas as eventuais dúvidas, tanto como a lei penal em branco, bem como ao conflito aparente de normas, e também já elencando algo sobre a nossa aula também sobre a aplicação da lei penal no tempo. Tá certo? Aguardo os senhores para tirarmos aí eventuais dúvidas e também nos relacionarmos sobre essa questão da aula, e gostaria de contar com a presença de todos, em massa, também para nós falarmos de um trabalho que eu vou passar para os senhores fazerem, valendo 4 pontos, nota bimestral, nota do semestre aí já, fora a prova, tá certo? Então eu quero contar com a presença de todos os senhores, tá bom? No mais, bons estudos e bons estudos, né?